Bom dia, Brasil, uma boa noite, Austrália, uma boa tarde para você que está em qualquer canto desse mundo. Hoje, dia 11 de setembro, o dia da pergunta mais usada na Austrália, Are you okay? O que significa isso? É uma pergunta referente ao Setembro Amarelo. E nós, da equipe da B2A Migration, que estamos liderando um projeto chamado Yellow Hope Austrália, vamos trazer aqui uma pessoa que é, vamos dizer aqui, especialista, com mais de 40 anos da área profissional, lidando com pessoas que passam por algum problema psicológico. Ela que tem um currículo internacional, a doutora Rafaela, estará nos juntando daqui a pouco para conversar um pouco sobre as questões do Setembro Amarelo, as questões emocionais. É um dia um pouco mais atípico, porque eu recebi também, ontem nos Estados Unidos, a gente coloca um minuto de silêncio aqui para o Charlie Kirk. Independente da sua posição política, eu acho que as coisas que acontecem nesse mundo às vezes passam um pouco do limite, mas de qualquer forma, vamos continuar seguindo em frente. Deixa eu ver se a doutora está aqui. Lembrando que essa live ela vai ficar salva, tá, gente? Ela vai ser transmitida depois em outros canais. E se você tiver qualquer dúvida relacionada à saúde mental ou quiser saber um pouquinho mais, a doutora Rafaela estará aqui presente conversando com a nossa equipe. Deixa eu dar aqui o convite. E a B2A Migration é a maior empresa de imigração entre Brasil e Austrália. Se você está cogitando em estudar, trabalhar, viajar na Austrália, nós somos a empresa que você tem que contactar. Através de consultorias especializadas, ajudamos você a entender o seu objetivo migratório. Então, converse com a nossa equipe, apoie o Yellow Hope Austrália. Lembrando que esse projeto é um projeto onde doações são muito importantes para você contribuir à ajuda de quem precisa. Ok? Então, vamos aguardar aqui a doutora. Deixa eu só mandar um oi. Eu já coloquei aqui o invite. Estamos aqui somente aguardando. O pessoal está me ouvindo? Está me vendo? Estou com algumas anotações, porque eu tenho muitas perguntas legais para fazer a Rafaela. Deixa eu ver aqui. Ao viver cores. Entrou. Pronto. Deixa eu só agora fazer uma chamada. Deixa eu ver a solicitação. Deixar aqui. Aceitar. Eu acho que está conectando. Doutora Rafaela, minha xará, um bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Rafael. Como vai? Eu vou muito bem, obrigado. E você? Bem, muito bem. Hoje com bastante sol aqui no sul, felizmente. Acabando o frio, né? Chegando na primavera. Ai, que lindo, né? Eu já tenho observado as árvores, né, os ipês aqui em São Paulo. Como a primavera traz alegria, traz luz, né, para a nossa vida. Traz vida, né? Traz vida, mas legal. Doutora, tá conseguindo me ver, me ouvir? Tá tudo certo? Consigo ouvi-lo e consigo vê-lo. Muito Perfeito, eu também. obrigada. Quero Sim. agradecer o convite. Muito obrigada, Rafael. Parabéns pelo trabalho magnífico que tu estás fazendo, um trabalho de muita sensibilidade, né? Sim. Trazendo esse tema difícil de falar, né? Uhum. Difícil de abordar com as pessoas, mas muito necessário, né? Sim. Parabéns pela tua coragem também, porque eu sei que tu passaste por um sofrimento, né? E esse sofrimento é que foi o gatilho para iniciar esse trabalho. Uhum, correto. Parabéns. Não, eu que agradeço em nome da equipe da B2A Migration, para também quem está assistindo aqui essa live. Doutor, eu coloquei que a live ela vai ficar salva. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer tanto no nosso DM ou colocar aqui. Se alguém estiver precisando de ajuda também, pode entrar no site do Yellow Hope Austrália ou pode entrar em contato diretamente com a gente, que a gente vai tentar ajudar. Então, eu sou o Rafael Pode Sobreira, entrar primeira vez. diretamente comigo também. Eu me Uhum, proponho a ajudar também. Pode me ligar. uhum, Estou disponível, né, para ajudar nesse Setembro Amarelo e o uhum. ano inteiro, na verdade. Trabalhamos com isso o ano inteiro, né? É que setembro é um mês marcante, né? Porque a gente tem a conscientização, como outros meses para outras questões. Claro. Hoje, doutora, na Austrália, é um dia importante porque as pessoas elas se fazem a tal pergunta se você está bem, né? Que é o Are you okay? Então, existe essa conscientização que é legal, que você consegue, às vezes, conversar com alguém que você já conheça ou não conheça, e as pessoas elas estão mais aptas e abertas a entenderem e se ajudar. Então, acho que isso daí é muito importante.
Eu tenho essa jornada migratória, a doutora, ela trabalha já com pessoas que moram no Brasil, que moram em outras localidades, ela tem já esses 40 anos de experiência profissional, que é bastante coisa, viu, gente? Ela deve ter visto muitas... 47. 47. Então, são muitas transições, coisas que acontecem. E o nosso intuito hoje aqui não é promover a Austrália como destino, e sim conversar com você diretamente, talvez tocar o seu lado de apoiar a nossa causa, ou você que está precisando de ajuda de uma forma, tomar coragem, como eu tive também, de ir lá e pedir, tá? Não tenha vergonha, tudo vai ser de uma forma anônima, você vai receber o contato direto ali do profissional que vai estar te ajudando, que está na campanha, como a doutora. Mas o interessante, doutora, e começando que você me mandou algumas perguntas e batem com aquilo que eu vivenciei na Austrália, mas a primeira, ansiedade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, tá? Eu, às vezes, me projeto muito no futuro, tento viver no presente, tento não me pegar muito ao passado. Mas a ansiedade, ela está presente na nossa vida, tanto no Brasil quanto na Austrália. Por que que as pessoas têm muita ansiedade quando saem do seu país de origem? É muito interessante isso. A ansiedade, ela é excesso de futuro. É exatamente o que você está dizendo, te projeta muito para o futuro, né? Nós precisamos viver o presente, o que nós temos, né? O que estamos vivendo agora. Mas em relação ao pessoal que vai mudar de país, o nosso imigrante, né? Ele vive entre dois mundos. É como se ele estivesse em uma ponte, né? De um lado tem o seu país de origem, Brasil, de outro país de acolhimento. E ele está no meio nessa ponte, sem colocar os pés na terra. Não consegue colocar os pés em terra firme, né? Ele fica sempre entre dois mundos. O início, logo que eles viajam, eles têm um pensamento de turista. Sim. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é fascinante. Passado 2 ou 3 meses, às vezes até um pouco mais, começam os conflitos, porque vem a realidade, né? Muitos ainda não têm moradia certa, estão morando com os amigos, outros ainda não têm um emprego que ele possa ainda ter uma renda, né? Ter uma renda, ajudar talvez, porque muitos vão para fora do Brasil para ajudar sua família. Também. Mas muitas vezes ele não consegue, e o fato dessa expectativa não ser realizada começa a trazer muita ansiedade. O fato também de estar em outra língua. Ok, ele aprendeu a falar inglês aqui no Brasil, mas é muito diferente quando ele chega lá, né? E muitas vezes esse choque cultural faz com que os desafios comecem. E quando começam os desafios, começam os conflitos. E entre os conflitos vem, primeiro, a ansiedade. Depois vem a depressão. Entendi. Depois vem crise de pânico. Muitas vezes vem até a dissociação, que aí já é bem mais perigoso, né? E tudo isso nós precisamos estar atentos. Nós, da psicanálise, principalmente da psicanálise intercultural, trabalhamos exatamente com isso, com o sofrimento do imigrante, né? Que começa sempre com ansiedade. E nós sabemos que milhares de pessoas sofrem de ansiedade, mas o imigrante tem, para nós, da psicanálise intercultural, nós temos um olhar muito atento, muito focado nas relações que eles desenvolvem lá ou nas relações que eles não conseguem desenvolver. Porque muitas vezes não conseguem fazer amizades nesse outro país. Seja Austrália, seja Canadá, não importa o país, né? Eles têm dificuldade no começo para iniciar uma amizade. Olha, estou lembrando agora de um paciente que foi para a Europa há alguns anos, há algum tempo atrás, e ele precisava tomar o metrô para trabalhar. Mas toda vez que ele entrava no metrô, ele tinha uma crise de pânico. Sudorese, enjoo, vontade de vomitar, formigamento no corpo. Ele pensava que ia morrer ou que ia enlouquecer dentro do metrô. Fomos trabalhando, ele procurou logo o tratamento, porque é impossível ter crise de pânico quase todos os dias e não fazer nada, né? Ele procurou o tratamento e descobrimos, então, que isso ele trazia ainda do Brasil, que ele não trabalhou no Brasil isso. E era o medo de ser rejeitado. Ele pensava que as pessoas que estavam no metrô estavam observando, estavam analisando, estavam julgando. E não estavam, estava cada um pensando na sua própria vida, né, quando estava no metrô. Mas para ele isso era importante. E não se pode minimizar isso. Isso é importante, porque é a dor dele. Fomos trabalhando essa dor.
e rapidamente nós conseguimos que ele conseguisse trabalhar, tomar seu metrô e ter uma vida normal, né? Uhum. Em relação à dissociação, que muitas pessoas dizem, mas isso é frescura, isso é mimimi. Não é mimimi, né? Começa com a ansiedade, vem a depressão, vem o pânico e vem a dissociação. Uhum. A dissociação, a pessoa sai da realidade. Ela, também, já uma semana atrás, uma menina, tem 42 anos, me ligou e disse, doutor, eu não sei quem eu sou. Eu estou aqui nos Estados Unidos, eu vim, tem uma casa maravilhosa, como eu nunca pensei ter no Brasil, né? Porque ela morava no interior do interior, lá do Amazonas. Mas nos Estados Unidos, ela tem uma casa belíssima. O marido foi transferido para lá e ela, então, deixou o seu trabalho. Ela é advogada no Brasil. Uhum. E lá ela não é advogada. Lá ela cuida das crianças dela. Ela tem 2 filhos, cuida de 2 crianças. Ela não sei mais quem eu sou. Quem eu sou? Não sou mais nada. Minha profissão não existe mais. Eu só cuido de criança. Começamos a trabalhar e vimos que e consegui dar a ela uma nova narrativa. A gente fez um luto daquela personagem que ela era no Brasil, né? Daquela pessoa que ela era no Brasil, e construímos uma narrativa diferente para ela, nova, que era a narrativa real. Porque cuidar da família, cuidar dos filhos, cuidar de 2 línguas, porque ela está ensinando inglês e português para as crianças, né? Ela está fazendo um trabalho magnífico. Então foi possível criar uma nova narrativa. Uhum. Mas, inicialmente, isso é muito difícil. Se as pessoas não buscam ajuda, elas vão caindo em outras dificuldades emocionais, né? Cada vez mais graves, né? Uhum. Essas manifestações que você está dizendo aí, elas fazem jus e sentido, principalmente quando eu comparo a minha vida pessoal de ida para a Austrália. Então você cria aquele romance, vamos dizer assim, né? Aquela aventura de chegar lá, que tudo vai dar certo, que você está buscando por uma oportunidade nova, um desafio. E no início tudo é legal, tudo são flores, mas o seu corpo, a sua mente, ela vai carregando na bagagem alguns fatores que pode ser que sim, que você passe, ou pode ser que demore, ou pode ser que você não passe. Porque a gente fala de uma forma geral aqui. Mas eu senti ansiedade, porque logo que eu cheguei, eu adorei o país. Consegui me desligar um pouco do Brasil, porque naquela época a gente não tinha tanto contato como WhatsApp, Instagram. Era o famoso Skype e custava caro ligar para a família. Então, acaba ficando um pouco mais assim, independente. Mas quando eu falei, poxa, gostei daqui, eu quero estender o meu visto. Aí já vem aquela ansiedade de eu preciso agora salvar dinheiro, eu preciso começar a procurar por trabalho, eu preciso entender como que eu faço para ficar aqui. E eu tenho um curto período de tempo para poder fazer isso acontecer. Então você já dá um kick na sua ansiedade que você tem que seguir em frente ali e você quer aquele objetivo. E o interessante é porque uma coisa ela vai seguindo a outra, como você disse. A ansiedade, depois ela vai passar para o estágio que você vai ficar lá na depressão, que você vai pensar ali na família, se eu estou fazendo a decisão certa, você vai ver fotos, pessoas casando e você não está presente. E aí você vem com aqueles ataques que você não sabe o que está acontecendo, a sua vida está acabando, você está sendo observado por pessoas, ou você não consegue ter uma força e coragem de ir para o trabalho, que pode depois gerar essa consideração de que quem eu sou, o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer da minha vida. Eu estou me comparando com pessoas mais velhas que têm residência, pessoas mais novas que estão aqui somente para curtir, mas a minha vida e meu objetivo eu tenho que fazer isso. Então, é um aglomerado e essas manifestações que trazem um sofrimento, elas têm que ser conversadas, gente. Na minha época, falar com pai, mãe, amigos, às vezes era, é mimimi, isso vai passar, como você disse. Mas internamente eu sabia que tinha alguma coisa que estava ali me acelerando para chegar num objetivo. Então são pontos muito importantes, porque a gente acaba passando por isso na vida. Eu acho difícil de você não encontrar uma pessoa que tem uma ansiedade para assistir algo, para fazer algo, uma pessoa que já viveu um pouquinho do passado por uma perda, e tentar ver que o presente hoje é o correto. Mas é difícil também de você conseguir viver somente no presente. Sua cabeça está toda hora ali fazendo perguntas, planejamento. A gente pensa muito e acaba pensando muito rápido. Esse foi o meu diagnóstico, a síndrome do pensamento acelerado, né? Foi descoberta ali pelo Augusto Cury. E é legal porque daí quando você começa a entender, procurando um profissional, lendo, vendo vídeos, você vai entendendo que aqueles sintomas que acabam ocorrendo, você consegue de uma maneira tentar controlá-los, principalmente com uma ajuda profissional, para você seguir à sua frente e não deixar isso te afetar.
porque se a sua mente para, o seu corpo para também. E estando longe, isso também pode te trazer, né, uma insegurança, porque a família não está próxima. Mas é muito importante isso, doutora. E seguindo, né, a psicanálise intercultural, o que você coloca sobre isso? Porque eu conheço psicólogos, psiquiatras, mas você faz essa diferenciação dos profissionais, como a sua pessoa hoje. Você lida mais com as pessoas que moram e se adaptam em outros ambientes fora do seu país de origem? Isso. A psicanálise intercultural, a psicologia também intercultural, ela trabalha com as questões migratórias. Quando eu fiz essa especialização, foi logo, acho que estava ainda na pandemia, eu já trabalhava com pessoas que moravam no exterior, né? Porque ali por 2000, 2001, os pacientes começaram a sair do Brasil, né? Jovens começaram a sair do Brasil, buscaram algo novo, né? Um trabalho diferente, estudar, né? E começaram a sair, e eram meus pacientes, né? Iam para a Alemanha, iam para a Nova Zelândia, para a Austrália. Eu já trabalhava então, mas eu senti essa necessidade de fazer uma especialização, entender melhor essa dor, né? Porque eles ficavam, eu percebia que eles ficavam entre dois mundos, entre o mundo daqui e o mundo de lá, né? Isso que tu dizias quando chegou na Austrália, né? Que tu sentia que tudo era lindo, tudo era fascinante, né? Mas por outro lado tinha a tua família que estava no Brasil, né? O fato de ficar entre dois mundos é como se o corpo está na Austrália, que era o teu caso, né? O corpo estava lá e a alma estava no Brasil, né? É muito difícil fazer isso sozinho. E muitas pessoas nem mesmo faziam um planejamento migratório. Hoje, quando eu trabalho com as pessoas me dizem, doutor, eu quero ir para o Canadá, quero viajar para o Canadá, quero estudar, quero morar lá, talvez ter uma família lá, mas não tem nenhum planejamento. Nós precisamos fazer um planejamento, né? Vai viver como, vai trabalhar como, né? Como vai se adaptar a esse novo país? Vamos estudar um pouco sobre esse país. Nós, da psicanálise intercultural, estudamos o país para onde o nosso paciente vai, para onde ele vai viver, para poder ajudá-lo. Senão, não conseguimos ajudá-lo, né? Nós não estamos lá, nós estamos aqui e ele precisa voar, ele precisa ir buscar o seu caminho, né? E vamos fazendo um planejamento migratório. Então, a psicanálise intercultural, ela trabalha justamente com isso, com as relações que acontecem com esse paciente lá no outro país. Muitos pacientes casam no outro país, casam e têm filhos lá. Eu não sei se tu casaste lá ou tu casaste no Brasil. Não, eu estou aqui tentando casar no Brasil. A gente está nesse processo porque está nesse processo de trás para frente. Foi conhecer a mãe já gestante de 3 meses, aí então a gente teve os meninos, então eu estou no processo de adoção, somos casados, mas não passamos pelo namoro. Então, cada um vive, né, um cenário diferente. Mas eu estou indo de trás para frente, mas como você mencionou, tem muita gente... Mas ela é australiana. Ela é brasileira. Ela é brasileira. Entendi. Se tu tivesse conhecido tua parceira lá na Austrália. Mas tive relacionamentos na Austrália, tive relacionamentos multiculturais, e acontece muito das pessoas, elas se apaixonarem, quererem ter uma vida, né, seguir com um australiano, uma australiana, ou até mesmo uma outra nacionalidade dentro da Austrália. Então, é aquele clash que a gente fala, né, multicultural, porque a Austrália é um país multicultural, 40% da população vem de fora, ou tiveram pais que vieram de fora, então você vê esse mix de pessoas e nacionalidades lá. Mas esse fato, né, que você falou como atuar dentro da psicanálise multicultural, intercultural, são todos os fatores. Tanto o fator de viagem, de preparo para sair do Brasil, tanto o fator de planejamento para tentar uma vida migratória, tanto uma relocação de um marido, de uma esposa, ou até mesmo a vida lá dentro, com essa adaptação. Eu acho muito legal e importante, porque as pessoas, às vezes, elas não entendem que eu só vou procurar por ajuda quando estiver muito doente. Mas para que você vai ficar muito doente se você já pode começar a se tratar antes disso daí? Então, acho que é importante essa atuação dessa área da psicologia, de saúde mental, dos psiquiatras, que você consegue englobar e já trabalhar aquela pessoa para ela entender e enfrentar aqueles desafios, como você disse, você já tem um entendimento até do país. Questão, né, de fuso horário, questão de temperatura, questão de adaptação, comida... Forma de se comunicar, forma de se comunicar.
Isso eu acho Na muito África, interessante. você se comunica de uma forma, né? Na África, você pode dar 2 ou 3 beijinhos, em É, alguns lugares não pode, né? não pode só, Mas só a mão e não pode dar a mão para uma mulher. isso. Mas em relação, por exemplo, à língua, muitos pacientes dizem assim, até procurei um profissional no país onde eu estava, mas eu tinha que falar inglês. Sim. E falar sobre sentimentos em inglês é muito É difícil. complicado. É complicado. Quando o paciente fala comigo em português, né, porque ele é um brasileiro que mora no Uhum. exterior, ele me diz, nossa, é maravilhoso falar de É. sentimentos em português, porque eu disse para uma terapeuta, eu disse para ela, doutora, a saudade que eu tenho do Brasil é tão grande que me engole. Hum, E ela não entendeu o que eu estava dizendo. Ele falou isso em inglês. Claro, dizer é. isso para um brasileiro, ok, você vai entender, né? Uhum. O que é isso? Uma saudade que me engole. Mas falar isso em inglês é difícil entender, Não tem né? como se expressar. Tem Não tem. como Uhum. expressar, né? Então, quando o paciente procura pela psicanálise intercultural, ou pela psicologia, ou pela psiquiatria, né? Com o brasileiro, com o profissional que é brasileiro, tudo flui. Sim. Ele consegue trabalhar rapidamente o seu sentimento, porque tudo flui. É muito fácil falar de sentimentos estando falando em português para alguém que entende Uhum. português e que fala português, né? Então, daí a Uhum. importância da psicanálise, né? Acompanhar esses pacientes quando eles viajam para o exterior, ou então depois, quando já estão lá, como Uhum. ocorre agora, né? Agora nós temos pacientes do Japão, do Canadá, de Olha que vários lugares, interessante. né? Que através da psicanálise eles conseguem nos encontrar. Mas o que a gente faz? Eu estava falando que sente essa dor, que as pessoas sentem essa dor quando chegam na Austrália, né? E muitas vezes não tem alguém para legitimar essa dor. O que a gente faz na psicanálise é legitimar essa dor, é trazer essa dor que não é um mimimi, né? Uhum. Que não é. Algumas pessoas, depressão é frescura, é algo de quem não tem o que fazer, é algo de quem tem muita coisa na vida, já tem BMW, já tem, né, É. uma mansão, e não é verdade. A depressão ela não escolhe o nível, Não. nem o nível social, nem o nível cultural. Ela vai ocorrer e ela precisa ser trabalhada. A depressão Uhum. é coisa séria, né? Porque na depressão, às vezes, a pessoa tem também ideias de suicídio, né? Tem ideias de morrer, Uhum. porque parece que a depressão nunca vai embora, né? A depressão, muitas vezes, nem todas as vezes, mas a maioria das vezes, precisa de medicamento, né? Ela precisa ser medicamentosa. Precisa da terapia, lógico, né? A terapia sempre acompanha o processo do medicamento, né? Isso Sim. corre junto, né? A gente vê principalmente assim, em casos de bipolaridade, por exemplo. Tem pessoas que saem do Brasil já com diagnóstico, mas não trabalham isso, não procuram um profissional e vão viajar para outro país, né? E muitas vezes decidem ficar nesse país. A bipolaridade, ela é muito séria, né? Ela é muito séria e ela precisa ser tratada primeiro com o psiquiatra. Primeira Sim. pessoa, quando as pessoas me procuram já com bipolaridade, eu imediatamente encaminho um psiquiatra para medicar e só depois, então, iniciamos uma terapia. Sim. Porque na bipolaridade, a pessoa tem crises de mania e crises de depressão. E os dois momentos são perigosos. Então, o humor se transforma muito rápido, né? Às vezes Uhum. dura semanas isso, né? E às vezes pode durar até anos. Então, nós precisamos tratar isso. E muita gente sai daqui com bipolaridade, com o transtorno já diagnosticado, sem trabalhar, sem medicamento, e vai viver em outro país. E lá entra em pânico, né? Porque o Uhum. que fazer, né? É. Como trabalhar isso? Então, quando eles entram em contato, imediatamente nós já conseguimos com o psiquiatra do Brasil, alguma receita, ou com o psiquiatra do país onde ele está, para que Uhum. ele seja medicado, né? É Sim. muito importante encaminhar. Por que é importante? Porque muitos pacientes com ideação suicida, eles têm bipolaridade. Olha que Ou interessante, eu não eles sabia têm, disso. muitos têm bipolaridade não diagnosticada, porque não procuram ajuda. O que a gente estava falando no começo, quando as pessoas têm ansiedade, que é a primeira pergunta, né, foi sobre ansiedade, Uhum.
as pessoas, elas minimizam isso. Grande coisa, né? Ansiedade todo mundo tem. É verdade, ansiedade todo mundo tem, um pouquinho, né? Eu mesmo, antes de entrar na live, estava ansiosa. Que é um fator normal, né? Você tem um nível de ansiedade para poder até mesmo enfrentar, né? A ansiedade, ela vem, né? A dopamina ali, corrija se eu estiver errado, mas vem para te deixar em alerta e te trazer para a vida para você lidar com aquela situação. Como eu te falei, eu trabalhei numa TV, na TV por 37 anos. E antes de ir ao ar, eu sempre ficava um pouquinho ansiosa. É normal, é normal. Mas tem uma ansiedade que não passa, né? Essa ansiedade que não passa é que nós precisamos tratar. Essa não é a ansiedade boa, né? Tem a ansiedade boa e a malvadinha. A malvadinha nós precisamos tratar. E as pessoas dizem, isso é bobagem, né? Vai passar. Eu deixo para depois. Isso, muitas vezes as pessoas estão já há 6 meses já em outro país, né? E os amigos dizem, não te preocupa, isso é normal, todo mundo passou por isso, vai acabar. E não acaba, né? E aquela sensação de estar entre dois mundos continua por 1, por 2, por 3 anos, né? Até que consegue buscar ajuda, até que acredita. Por algum motivo que nós não sabemos ainda, as pessoas têm medo de terapia. A terapia não é julgamento. Não é julgamento, né? Nós não estamos julgando ninguém. É conversa, nós vamos conversar, nós vamos acompanhar, nós vamos tratar, mas nós não vamos julgar ninguém. Não é julgamento. E não vai falar para ninguém também, porque é uma coisa confidencial. Isso exatamente, que é mais importante. O sigilo é muito importante, né? Muito importante. Até mesmo falando agora em pacientes com ideação suicida, eles têm muito medo dessa... Eles dizem, doutora, a senhora não vai falar no Instagram, né, que eu tenho ideação suicida. Então, quando eu estava na TV... Eles se preocupam muito, né, com o seu em volta, que ele não quer transparecer aquilo que ele está sofrendo, que ele já está tomando algumas atitudes para aquele caminho, mas de qualquer forma ele fica um pouco desconfiado, né, de será que vale a pena? Será que isso vai me afetar mais? E tem a ideia de que eles são invisíveis, né? Eu preciso ficar invisível até o fim, né? Eles têm essa ideia da invisibilidade, né? Eles fazem tudo em silêncio, né? Tudo em silêncio. Mas quando eles conseguem chegar até a terapia, isso é um grande salto, né? Isso é muito importante, porque a gente consegue perguntar, e eu pergunto, imediatamente eu pergunto, você tem ideia? Tem ideação suicida? Você já pensou em fazer algo contra a sua vida? Eu pergunto diretamente. Muita gente tem medo de perguntar. Mas eu digo a todos os profissionais, eu dou mentoria, eu dou supervisão para profissionais que estão se formando, né? E eles têm muito medo, mas como é que eu vou perguntar isso, né? Como é que eu vou perguntar? É muito ofensivo, já direto. Não. Quando a gente pergunta, nós abrimos um espaço para que ele fale, porque tudo que ele precisa é falar, é dizer aquilo que está matando ele. Porque tem alguma coisa que está matando ele. Porque o paciente suicida, ele não quer morrer. Sabia, Rafael? Ele não quer morrer. Ele quer que aquela coisa que o faz sofrer morra. Aquela coisa que vai embora, que dê passo para ele. Aquela coisa precisa ir embora. E o que nós vamos fazer? Nós vamos ajudá-lo a desejar viver. Ele precisa desejar viver. E é isso, por isso eu pergunto logo, né? Porque logo eu começo a trabalhar com ele sobre a ideia de viver. Porque se eu fico postergando a pergunta, ele continua sofrendo e talvez eu não consiga fazê-lo viver, ajudá-lo a viver. Né? Eu não vou fazê-lo viver. Na verdade, ele vai se ajudar. Né? O trabalho que eu faço é para que essa pessoa salve a própria vida. Mas ele não salva a própria vida sozinho. Ele precisa de ajuda, ele não sai sozinho. Muitas pessoas pensam, nem vou ligar para o profissional, porque ele fala, porque muitas vezes eles falam, né? Um paciente suicida, ele fala 7 vezes que ele vai morrer. Isso que eu tava... Seria a próxima pergunta. Quais são... Sim, eu estou adiantando. Não, mas é legal. Deixa eu só voltar em uma questão, doutora, porque o papo é muito interessante, gente. É uma coisa que toca mesmo. Eu tive, infelizmente ou felizmente, essa situação na minha vida. Mas quando as pessoas estão procurando por ajuda, um dos fatores que eu vejo que a pessoa não sabe por quem procurar ou por qual profissional, de uma forma leiga. Eu vou perguntar, qual que é a diferença do psicólogo para o psiquiatra ou para, né, alguém que tem uma especialização em psiquiatria? Onde que eu vejo isso? Porque hoje no Brasil a gente vê poucas campanhas de prevenção à saúde mental.
Às vezes você vai no postinho, que você tá com aquela dor interna, não sabe o que que é aqueles pensamentos, eles falam para você entrar numa fila para falar com um psicólogo, ou até mesmo já mandam você diretamente para um psiquiatra. Quem tem convênio médico o médico já consegue conversar diretamente, ou escuta um amigo que está fazendo uma terapia, que pode ser um coach. Eu vejo as pessoas muito perdidas em para quem eu vou, com quem eu converso primeiro. Você, como doutora, com 47 anos de experiência, como que você analisa esses grupos de pessoas e o que que você coloca para eles entenderem que é melhor, qual que é o melhor profissional para buscar por essa ajuda? Os três são ótimos, os três profissionais são ótimos, mas eu gostaria de trazer dois números que todos nós precisamos ter. É o 192 e 188. Sempre. 192 é da SAMU, e 188 é do Centro de Valorização da Vida. Sim. Nós precisamos ter esses dois. Na dúvida, liga para um dos dois, na dúvida. Mas logo que, quando é algo assim, iminente, a pessoa já está tentando, né, fazer, liga para um desses dois. Mas, se há tempo, se a pessoa começou a falar agora que seria bom que eu não existisse, não aguento mais essa vida, essas frases que eles dizem, né, várias vezes, procure um psiquiatra, porque o psiquiatra talvez vá vá medicar. Muitas vezes eu trabalho também com a pós-venção. Existe a prevenção e a pós-venção, né? Eu trabalho com a pós-venção, que é com a família enlutada, né? Porque essa família sofre muito, né? Primeiro, porque parece que essa pessoa traiu, né? Parece uma traição, Sente né? raiva. Sente raiva, exatamente. Por isso a pós-venção é importante. A família, ela merece iniciar a sua vida todos os dias, né? Recriar a sua vida. E ela não entende que esse luto que ela vive é um luto igual ao luto das outras mortes, né? É um luto semelhante, não é um luto diferente. Não é um luto vergonhoso. É tão digno quanto os outros lutos, né? Trabalhamos isso sempre na pós-venção. Mas na pós-venção é que as pessoas nos trazem isso, que a pessoa não deu tempo para ser ajudada, não permitiu, né? Não, ficou sozinha, ficou trancada. Nós não vamos trancar essa pessoa 7 chaves para que ela não morra, né? Mas nós vamos tentar ficar sempre perto. É muito importante falar, fazer com que essa pessoa fale. É importante ter sempre alguém junto com ela. Quando nós percebemos a ideação suicida, deixamos sempre alguém por perto. E claro que as pessoas trabalham, as pessoas têm os seus compromissos, então é preciso ter revezamento, conversar com a família, conversar com amigos, para que essa pessoa nunca fique sozinha. E à medida que nós vamos falando, nós conseguimos pedir, ou mesmo, até mesmo acompanhar essa pessoa ao psiquiatra, ou ao psicanalista, porque às vezes ele não quer o psiquiatra, porque ele tem medo da medicação, né? Tem pessoas que têm medo, né? E não há motivo, não há nenhum motivo para ter. Mas se ele não quer, se ele quer começar com algo mais leve, vai procurar um psicólogo, vai procurar um psicanalista, e esses profissionais vão encaminhar para um psiquiatra, onde ele será medicado. Isso é muito importante, porque muitas vezes, como eu te disse antes, existe um transtorno bipolar por trás disso, né? Essa pessoa que tenta o suicídio, que é tirar a própria vida, né? As pessoas não gostam que eu use a palavra suicídio. Eu uso essa palavra, essa é a palavra verdadeira, né? Nós precisamos falar sobre isso, acabar com esse mito, né? Porque esse mito faz com que as pessoas se envergonhem, né? As pessoas ficam envergonhadas. Eu pensei em suicídio, eu tentei o suicídio, né? Mas as pessoas não procuram ajuda se elas ficam envergonhadas, né? Então, quando eles procuram um profissional, um psicólogo, um psicanalista, esses profissionais irão encaminhar, sem dúvida irão encaminhar. Os hospitais também têm psiquiatras de emergência, muitas vezes as pessoas não sabem, né? Encaminhem, levem, participem da sessão, se o profissional permitir, normalmente permite, né? Que o familiar ou mesmo o amigo participe, porque ele vai ajudar, esse amigo está ajudando, esse familiar está ajudando. É importante estar junto, é importante ir junto, né? E participar. O que nós não podemos mais é calar. Não podemos calar. Nós temos que falar e ajudá-lo a falar. Quando ele fala sobre aquilo que ele quer fazer, é como se aquilo fosse se dissipando lentamente, aquilo vai se dissipando. E a gente vai entendendo quais são os problemas, porque não é um problema só que leva essa pessoa a tirar a própria vida. Isso é multifatorial, são vários problemas, né?
E às vezes são coisas que vêm de muito longe. Uhum. Coisas que vêm da infância, do bullying que ele sofreu lá na infância, lá na adolescência, e agora vem a vergonha, agora vem por que eu não fiz nada, por que eu deixei aquilo acontecer. Começam esses sentimentos de vergonha, de arrependimento. Uhum. E aí ele não entende mais, ele começa a se perder nesses pensamentos, né? Outras vezes é uma crise financeira, ou então é um amor que terminou, o término de um amor também pode levar a esses pensamentos, né? Porque às vezes a pessoa está tão apaixonada e que fica cega. Se apega e repentinamente vem um término, né? Que ela não estava preparada. Isso traz uma dor imensa. E muita gente, infelizmente, muita gente diz, isso é bobagem, daqui a pouco tu encontra outra pessoa. De tempo ao tempo. E não é verdade. A dor é de agora, né? Não é a dor da tempo ao tempo, daqui a pouco tu resolve isso. Não dá tempo. Muitas vezes não dá tempo. Nós temos que resolver nossos problemas emocionais quando o problema emocional chega, quando o problema emocional nos vem. E é aí que nós vamos resolver. Então, buscar ajuda é muito importante. Nós não podemos deixar que um amigo, um familiar, ou um colega de trabalho, né, tire a própria vida sem que a gente tente, pelo menos tente ajudar. A gente precisa ajudar. Precisa abrir um caminho. Eu acho assim, muito interessante, porque eu vou pensando aqui e comparando com a minha vida, como eu coloquei no vídeo inicial do projeto, porque é legal você também... Eu tirei isso de dentro, eu coloquei isso para fora. Alguns familiares falaram que eu estava sendo evasivo com eles, recebi ligação de avó falando que você contou a história toda. Então, tem essa certa discriminação. Muita gente falou, que coragem, que legal. Mas assim, até para a gente entrar na próxima pergunta sobre os sinais. Eu passei muito tempo fora. E como imunidade, você vai construindo um sistema que você vai ficando resistente a algumas coisas. Só que de qualquer forma, você vai criando outras cascas que vão estar se abrindo para outras coisas. Como o pensamento de a idade está passando, eu preciso casar, preciso ter filho, não tenho uma casa ainda. Decidi morar na Austrália, estou indo atrás da residência. Então isso vai passando. Cada um tem ali o seu background, tem aquelas questões anteriores que estavam lá no passado, mas alguma situação que acontece, o seu cérebro ele consegue resgatar aquilo e você volta a vivenciar aquilo. E a primeira vez que eu me senti homesick foi quando minha irmã foi passar um período lá na Austrália, depois ela foi embora, e quando eu voltei para o apartamento, cadê a minha irmã? Morei 20 anos com ela, ela ficou 6 meses comigo, foi ali que eu sentei e chorei, falei, nossa, que saudade de casa. Depois de um bom período, conhecendo muita gente, tentando ajudar, mas você sempre falava, poxa, tá, vai passar, dá um mês, dá 2 meses, você vai voltar para sua rotina. Só que aquilo acho que vai criando as casquinhas de feridas, que uma hora ou outra você vai ralar novamente. E aí quando eu recebo a notícia do meu pai, porque até então eu tinha conversado com ele 3 dias antes, que foi aniversário da minha irmã, e depois o fato ocorreu sem nenhuma espera ou algo do tipo, sem nenhuma carta. Foi da forma como ele queria parar com essa dor dele, entendendo que talvez ele não estaria sendo justo com as pessoas que estavam em volta dele, mas ele sabia que a gente ia tomar conta da situação, porque depois nós fomos descobrindo que ele foi deixando os passos ali antes de tomar essa atitude. Mas aí você cria aquela casca, agora eu tenho que ser forte, porque eu tenho as minhas irmãs, eu tenho que estar presente, vai ser difícil no futuro falar para elas. Então você vai colocando capas e capas naquelas casquinhas de ferida, até que um dia, de madrugada, assim, uma coisa normal, tenho saúde, gosto de praticar esportes, eu acordo com uma falta de ar. Eu acordo com... Eu não sabia descrever. Eu falei, eu acho que eu tô tendo um ataque do coração, eu não sei o que tá acontecendo, tentava respirar, eu sempre contei 1, 10, 9, 2, fazia alguns exercícios, né? Até mesmo quando eu tava um pouco mais ansioso, nervoso, tentar reparar nas coisas, mas aquilo não passava. Imediatamente liguei pro meu irmão, era de madrugada, falei, vem me buscar, me leva no hospital, que eu acho que eu tô tendo algum problema do coração. E quando chegar lá, né, você faz o eletrocardiograma, fala, nossa, o coração tá bom. Agora você se pergunta, então o que está acontecendo? Aí vem o médico e fala, você estava passando por um possível, né, que eles não conseguem falar com 100%, mas você estava passando por uma crise de ansiedade, um ataque de pânico. Aí, 37 anos de vida, eu me comparo ao passado, eu falo, nossa, demorou 37 anos para eu desenvolver o meu primeiro ataque de pânico, que isso
tem pessoas que desenvolvem mais cedo, ou não vão desenvolver, ou vão desenvolver lá na frente. Ou às vezes até passam e não percebem que foi uma situação assim. Então, são aquela questão, né? Você constrói a imunidade para ser forte, mas ao mesmo tempo aquela casquinha que você fez ali para tentar manter a ferida, uma hora ela vai abrir. E quando ela abre, você tem que procurar por profissionais para poder te ajudar. Porque foi conversando com uma profissional que eu busquei por uma medicação, que hoje eu sou medicado e está me fazendo bem. Estou já num planejamento de tentar sair da medicação, porque outros fatores de felicidade entraram na minha vida que me seguram essa ansiedade. Mas tem gente que às vezes não sabe por onde procurar. Por isso que é legal falar, né, sobre o que é o psicólogo, psiquiatra, psicanálise e buscar por ajuda. E no ponto que você tocou, né, que as pessoas quando vão cometer um suicídio, gente, a gente está falando aqui de suicídio, não estamos falando de imigração ou algo do tipo, porque você pode passar isso tanto no Brasil quanto na Austrália. Claro. Esses sinais que ela vai demonstrando, são essas falas, ai, a vida tá difícil, eu preferi estar morto, ai, nossa, tá tudo complicado, não queria estar aqui. Até uma coisa, eu estava tentando lembrar aqui, a minha avó, né, quando eu converso com ela, ela fala assim, filho, antigamente não tinha essa coisa de suicídio. Era uma coisa muito difícil de se acontecer. E se acontecia, né? Era uma pessoa que tinha algum problema, uma pessoa que perdeu tudo, ou era por conta de bebida. Só que na minha época, o meu psicólogo era o padre. Porque eu tinha quem ir conversar, tirar todos aqueles pecados sem ser julgado, e o padre ia manter ali, né, a confidência de não falar. Então isso ajudava... Pelo que eu estava pesquisando também, faz sentido. Porque todo domingo, a cada 15 dias, eu tinha uma pessoa que ia lá e derramava tudo que eu precisava falar, ficava em confidencial, me sentia melhor, curei os meus pecados, vou tocar minha vida. E são coisas naturais que acontecem. Mas sinais. Que além de falar, as pessoas acabam sinalizando? Além dessas frases, as pessoas... Tem algo que a gente percebe quase imediatamente. Essas pessoas, elas mudam completamente o seu comportamento. O comportamento não é mais... É uma mudança drástica de comportamento. Não é mais o mesmo. É muito raro que a pessoa não mude o comportamento. Eles mudam o seu comportamento, às vezes ficam muito calados, e eles eram muito vibrantes, eles deixam de ir à festa, eles deixam de fazer as coisas que eles gostavam. Gostava muito de escrever, escrevia histórias, agora não quer escrever mais, isso não é mais prazeroso. Uhum. Mas tem algo muito importante, que é, eles vão ficar com outro cheiro. O cheiro. Por que o cheiro? Porque quando eles começam a desistir da vida, eles desistem da higiene. Eles deixam de tomar banho, eles deixam de cuidar da aparência, e eles mudam o cheiro. E para muitas pessoas, para muitos familiares, é a primeira coisa que eles observam, antes mesmo da troca de comportamento. Percebe que a pessoa não toma mais banho, porque não importa. Não se cuida, né? Não importa mesmo, né? O desinteresse, então, por essas atividades também é uma coisa muito importante, né? E outra coisa importante, eles começam a dar presentes. Começam a presentear as suas coisas, e dão para os amigos, e dão para a família, aquele relógio maravilhoso, aqueles discos que ele guarda há 20, 30 anos, tinha um amor pelos discos, ele distribui tudo. Ele tinha uma coleção de selos, ele distribui tudo, coleção de carrinhos, coleção de bonecas, coleção... A gente está falando muito do masculino, mas ocorre no feminino também, né? Eles começam a distribuir suas coisas, porque não importa mais, eles não querem mais. Então, tem algumas coisas que a gente vai percebendo e que são sinais de alerta, e que a gente precisa estar... Que a família precisa estar, né? Em constante presença e também analisando isso daí. Muitos deixam cartas, começam a distribuir cartas, né? A largar cartas e colocar cartas no correio para que chegue depois, né? Do acontecido. Muitos fazem isso. Mas o mais comum, que a gente percebe com mais rapidez, é a troca do cheiro. Olha que interessante. É muito interessante. Mas as pessoas, mas como que eu saberia, né, da troca do cheiro? Porque ele não se aproximava mais. Eles entram no isolamento social, onde eles não querem nem se aproximar, eles não querem abraço, eles não querem conversar com as pessoas, interagir com as pessoas, eles começam a se isolar. É um outro sinal. Sim. E depois, quando nos aproximamos, por algum motivo, conseguimos entrar, né, conseguimos fazer presença, percebemos o cheiro.
E aí percebemos que essa pessoa já não se cuida, ela já não toma banho, ela já não escova dente, ela já não cuida mais do sono, talvez ela durma um pouquinho ali durante o dia, mas não dorme à noite. Ela não cuida mais do sono, né? Isso tudo é muito importante, são coisas que a gente precisa estar atenta. Acho muito importante. Como eu estava fora, né, estava, vamos dizer, um dia de viagem direta, a família estava mais presente e até dividindo aqui, porque foi num exato dia, no aniversário de uma prima, 18 anos, o meu pai se fez presente na festa, tirou as fotos, nós não tivemos nenhuma evidência dele deixando cartas ou deixando coisas. E logo nessa festa, o meu tio percebeu que ele não estava muito legal e ele decidiu voltar para a casa da minha avó. Um ponto importante, num domingo. Quando eu começo a pesquisar, o domingo é um dia crítico, né? Porque é o começo de uma nova semana. Então, a maioria, a taxa, né, de suicídios, geralmente elas vão acontecer num domingo, no final de tarde. Posso estar errado, mas é o que eu pesquisei. E também a forma como a pessoa tira a própria vida e aonde a pessoa tira a própria vida tem os seus significados. É simbólico, E aí ele retorna para a casa da minha avó, ele ia pegar um ônibus. Meu pai dificilmente andava de ônibus, muito raro. Ele não bebia, fumava, mas era uma pessoa engraçada, só que até o momento ele não teve nenhuma aparência de que ele ia cometer algo dessa forma. E meu tio decidiu dar uma carona para ele, o irmão dele mais velho. No caminho ele percebeu que meu pai não estava legal. Só que naquela coisa de vida, vamos seguir em frente, ele deixou meu pai na minha avó, só que ele ligou pro meu irmão imediatamente. Falou, seu pai não tá legal, dá uma checada nele. O tempo que o meu irmão levou para chegar lá na casa da minha avó, ele já havia se enforcado. Ele deixou o sapato do lado, o cigarro, e ele foi se segurando ali e tirou a própria vida. Quando o meu irmão chega, já não tinha mais tempo, né? Já tinha ido. E aí a gente tem aquela mensagem que vem, porque eu estava lá do outro lado do mundo, e aí no começo eu achei que tinha sido algo relacionado a coração, mas depois no grupo do WhatsApp colocaram que ele havia cometido suicídio. Eu falei, suicídio? Como? Meu pai alegre, contava piada, era uma pessoa que estava sempre ali dando suporte, um cara inteligente, fazia de tudo, 55 anos. E você tem aquela raiva. Por quê? Nossa, agora, da onde, né? Até você entender que ele foi muito corajoso para fazer isso, que talvez ele não queria fazer isso, mas ele queria tirar aquela dor, aquele pensamento que estava na cabeça dele, que ele não conseguia conversar com ninguém, ou não teve oportunidade de procurar ajuda. Ele colocou ali uma capa onde ele estava invisível dentro dele, mas ele foi já deixando alguns sinais que depois a gente foi descobrindo. Quando eu fui dar entrada no INSS, eu descobri que ele já tinha passado lá para poder deixar tudo acertado. Quando a gente foi ver... Então, assim, ele já foi se auto-preparando. Ele já foi se auto-preparando. Só que no dia a dia, né, como ele morava com a esposa, com as filhas, os irmãos, né, os filhos, não tinha aquela convivência tanto com ele, mas como eu falei, há 3 dias antes disso acontecer, eu liguei para minha irmã para dar os parabéns, ele estava com ela, conversamos normalmente, mas possivelmente na cabeça dele ele já estava se despedindo. Entendeu? Às vezes eles estão planejando, mas eles estão sorrindo. E como eles estão sorrindo, não nos preocupamos, né? Parece feliz, ele tem uma aparência feliz, e na verdade não. Daí a importância também da gente perceber fatores de risco. O álcool, por exemplo, só falou, ele fumava, ele bebia, né? Tudo certo. Mas ok. Mas muitas vezes o excesso de álcool também pode dar força para que ele faça isso, né? Ele vai a uma festa... né? Dá coragem para a pessoa, né? A pessoa pode dar coragem para fazer aquilo que talvez ele tivesse medo, né? Talvez ele tivesse medo de fazer, tivesse pensado, não tem coragem de falar, né? Porque não fala para ninguém, né? Mas às vezes o excesso de álcool, e às vezes de outras substâncias também, né? Porque às vezes a pessoa consome droga, consome outras... Não era o caso do teu pai, mas são fatores de risco, né? A adição de substância, o abuso de substâncias, né? São fatores de risco. Outro fator de risco é a depressão, que a gente não percebe que a pessoa está entrando em depressão, porque ela está sorrindo, mas ela pode estar em depressão mesmo sorrindo, né? Ela pode estar passando por isso. É um fator de risco também. Um outro fator de risco é tentar descobrir se na família tem um histórico de suicídio. Uma avó, não tínhamos. Que uma avó, de vocês não havia. Não, pois é. Mas muitas vezes pode... Ou tem perdas recentes, né? Perdas recentes não significa, assim, morte, mas pode ser perdas recentes por
separação, perda de um amigo, um isolamento social, às vezes a pessoa se isola socialmente por algum Trabalho. motivo, o próprio trabalho, a pressão do trabalho também pode levar a isso, né? Hoje as pessoas têm metas a cumprir no trabalho, né? E essas metas às vezes são tão fortes, Difíceis, né? né? Difíceis de alcançar, que muita gente fica sem coragem de continuar, né? Hoje, felizmente, existe um trabalho dentro da área da saúde mental dentro das empresas, mas não havia, no Brasil não havia, né? Anteriormente, é o que eu falo, é muito difícil de você... Eu tentei buscar apoios, até mesmo de órgãos, de ONGs, e eu não tive um respaldo de volta. E eu estava querendo fazer o quê? Ajudar. Tenho profissionais que estão me auxiliando, que estão colocando os inputs, né, os feedbacks do que deve ser colocado em um site para eu poder entrar na linguagem da pessoa que está precisando de ajuda. Mas de quem eu preciso mesmo de um apoio, né, de um governo, no Brasil, é um pouco complicado. Você não trata isso numa escola, você não aprende numa aula de ciência o que é a falta, né, dos neurônios, que pode causar uma depressão, uma baixa dopamina. Você vai aprender isso com a vida. E o índice, ele tem aumentado. A gente tem muitas comparações em volta. Então, hoje, mídia social, você entra lá, o seu melhor amigo está na Alemanha, está vivendo a vida, está postando fotos, está conquistando coisas, e você parado, estagnado naquele lugar. Você tinha um sonho que não conseguiu chegar nessa meta por outros fatores, e hoje se encontra vivendo algo que você não tem prazer, não tem um tesão. Então, acho que falta muito, não somente chegar em setembro e falar sobre isso, mas acho que falta muito e acesso também, vamos dizer, financeiramente, para a pessoa buscar por um apoio, porque a grande maioria das vezes ela não quer conversar com um irmão ou um primo e falar, olha, estou com pensamentos aqui que eu quero tirar minha própria vida. O que eles vão achar? Poxa, eles podem falar para outros, que vão falar para outros, e isso vai piorar. Só que eu não tenho condição financeira de conversar com alguém. Eu não tenho tempo para poder ver isso agora, eu vou ver depois. Só que às vezes ver depois já é muito tarde. Então, acho que é legal das famílias se conscientizarem, de perceberem essas coisas, principalmente nos jovens, que a gente vê muitas pessoas se automutilando, trazendo dor para o próprio corpo, pessoas que às vezes estão um pouco mais aéreas, que perdem aquela vontade de, poxa, você ia sempre comigo assistir um jogo, não tenho mais vontade de ver isso. Não tem... Então, esses sinais, gente, eles são super importantes de se observar. A minha avó pegou meu pai dando nó em pano. Então, assim, depois que cai a ficha, depois que cai a ficha, fala, poxa, eu vi ele lá um dia dando nó em pano. O porquê? Então, aqui na hora, tá tudo bem, mas lá na frente você vai entender que aquela pessoa estava tentando achar um método menos doloroso para ela, mais fácil. Então, assim, é complicado. E trazer isso, doutora, exige muita coragem, falar, né, em aberto. Eu não tenho vergonha disso. Foi um pós-luto, como você disse, que também é legal de ser tratado, que foi difícil. Hoje eu sou pai, tenho 2 filhos de coração, e você não ter um avô para mostrar para eles uma pessoa que era sempre engraçada, e tentar explicar que o avô ele não morreu por uma doença, e sim por vontade própria, de ter um julgamento de uma parte, né, religiosa, que hoje ele não vai para o céu, que ele vai estar lá parado num canto porque ele tirou a própria vida, que era o livre-arbítrio que Deus deu. Então tem muito julgamento que você vai vivenciando e cada um tem a sua etapa. Hoje eu consigo falar. Eu tenho um irmão que não consegue falar, que não gosta nem de tocar no assunto. Eu tenho uma irmã que segue em frente, mas a gente sempre chega nas memórias do Facebook que aparecem, ou em vídeos de família, a gente fala, poxa, mas por quê, né? Se a gente tivesse, o que a gente poderia ter feito? Já foi, acabou. Não tem como voltar atrás. Não tem. O que eu por posso isso fazer a família tem que ser cuidada. Por isso que a família precisa, porque 1 ou 2 não conseguirão falar. Os outros talvez consigam seguir em frente. Nem todos precisam seguir em frente, né? Falar é muito, muito importante. Tu trazia agora a questão dos jovens, né? A gente sabe que entre 17 e 29 anos é uma idade perigosa, né? Aqui no Brasil, 14 mil ao ano. É muito jovem morrendo. Muito jovem morrendo. Muito jovens. A partir dos 50, a gente percebe que, além da crise financeira, além da falta de amor, assim, no sentido de talvez alguma doença, né? Muitas vezes a doença crônica pode levar a isso, porque a pessoa diz isso, não vou tratar esse câncer porque não vai dar certo, talvez eu não nisso também. Nós pensamos nisso daí. Será que ele foi em algum médico, foi diagnosticado?
e ele não queria que nós sofrêssemos junto com ele. Só que assim, ele não deixou uma carta. Às vezes tem gente que escreve, mas ele não deixou um ponto, falando, ó, tomei essa decisão por isso, 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 tal, tal. Pelo menos você tem um conforto de algo ali, né? Você usa aquilo ali para poder ter uma imagem um pouco melhor no início, quando você está entendendo. Só que depois, né, você vai buscando por ajuda, vai tentando compreender um pouco melhor o que passava na cabeça dele. E é aquilo que eu falei, é o dia, é o horário, é o começo de semana, é o lugar, é a forma. E isso a gente vive hoje, né, com tanta turbulência de informações, com tantas pessoas acabando sendo focadas somente no seu dia, de não perguntar para um próximo se está tudo bem, como que você está. Ou às vezes até pergunta, mas entra no automático, sabe? Bom dia, bom dia. Bom dia, como foi a sua noite? Como que foi o seu dia? Você aprendeu algo novo? Você está passando por algo que eu posso tentar te ajudar? A gente acaba ficando muito individualista, né? E precisa se importar, eu preciso se importar com o outro, né? Dar importância ao outro, né? Independente do que ele está passando. Mas tu estavas dizendo que como dizer aos filhos e tal, né? Que o avô fez isso. É importante, e a gente falava do luto que precisa ser honrado, que é um luto igual aos outros, né? Um luto igual. Porque, na verdade, ele não queria fazer isso. Ele queria tirar aquela coisa que estava pressionando. Aquilo que estava matando ele. Ele queria acabar com aquilo. E não com ele, na verdade, a vida dele. Claro, acaba tirando a própria vida, mas porque ele não encontrou uma forma de solucionar aquela situação que nós não sabemos o que era. Né? Porque ele não deixou carta, nós não sabemos o que era. Mas o que a gente sabe é que todo problema tem solução. O importante é falar. E tu dizia, meu irmão não fala, meu irmão não consegue falar sobre isso. Em algum momento, talvez, conversando com o irmão, ele consiga, a conversa vai fluir, em algum momento vai fluir. Porque o importante é que ele não deixe isso guardado, né? Que ele não retenha essa dor, né? Porque ele está retendo uma dor. Que ele possa falar com o irmão, com o profissional, com os amigos. É importante que ele tenha pessoas em volta dele e que possam acolher essa dor que ele tem. Essa dor precisa vir para fora, ela precisa sair daí, né? Parar de incomodar também, né? Porque a dor incomoda. A dor incomoda. E quanto mais tempo a gente guarda essa dor, pior fica. Para depois trabalhar essa dor com um profissional em alguma terapia. A terapia na pós-venção, ela é muito importante. Sei que isso é o ideal, o que eu vou dizer é o ideal. O ideal seria que todos dessa família fizessem terapia. Todos buscassem ajuda. Tá? Às vezes até já aconteceu de fazer a terapia familiar. Porque às vezes individual fica... Um procura ajuda e a gente consegue fazer a terapia familiar, para que todos possam, a partir de então, cuidar da vida também do outro, né? E tu dizia assim, o pai tinha lá, eu entendi que ele tem uma segunda família, né? Era uma segunda família. E às vezes tem uma dificuldade nessa família e as pessoas dizem, mas entre marido e mulher não se mete a colher. A gente mete, sim. A gente mete a colher, sim. Se é alguém importante para nós vamos lá saber o que é que está acontecendo, porque essa pessoa está sofrendo. Ou o lado A, ou o lado B, alguém está sofrendo. E às vezes o lado A e o lado B sofrem, né? Porque muitas vezes essas desavenças familiares ou conjugais é que fazem com que as pessoas percam a vontade de viver. Eu tenho também uma especialização, eu acho que provavelmente eu já te falei isso também, em sexualidade humana. Eu trabalho com muitos homens que têm disfunção erétil. Sim. E a disfunção erétil acaba acontecendo ali pelos 50, 60 anos, mais ou menos. A disfunção erétil é algo que é uma disfunção tratável. Tratável. E as pessoas desistem da vida por uma disfunção erétil. Não estou minimizando, mas o que eu estou dizendo esse é também um risco, né? É um risco. A pessoa que tem uma disfunção erétil, que perdura, né? Já acontece mais, já aconteceu 6 vezes, 7 vezes, busca ajuda. Tem tratamento. E o tratamento não é o azulzinho. O azulzinho é para aquele momento ali de reflexão e tal, né? Mas existe tratamento, tanto emocional quanto para questões físicas também, né? A maioria dos pacientes com disfunção erétil que eu atendo, eles vêm de urologistas.
Sim. O urologista atende até ali, diz, olha, Rafaela, a partir de agora é contigo, porque não tem nada orgânico aqui, não tem nenhuma doença, É eles um estão aqui psicológico, né? ok, é emocional, É então, emocional. e ele passa para mim. Então, eu acabo atendendo pessoas que acreditavam que nunca mais teriam ereção. É. E em poucos dias ele começa a ter uma vida Uhum. nova, ele começa a perceber que aquilo que ele estava, aquilo que amedrontava, não existe mais, né? Porque quanto mais ele pensa, hoje eu não vou conseguir, hoje eu não vou conseguir, e aí realmente não consegue, né? Bloqueia. Uhum. Bloqueia, É. bloqueia. A ansiedade faz bloquear, né? Uhum. A Sim. ansiedade vai bloquear, porque o sangue precisa entrar no pênis para que ele tenha uma ereção, mas a ansiedade não vai permitir que o sangue vá até lá. É. Então ele fica pensando, não, realmente não tem solução, né? Até Uhum. que a gente consiga trabalhar essa ansiedade, vai diminuindo a ansiedade e vai percebendo que tudo vai mudando, né? Que tudo vai acontecendo. É É, por isso que... são comparações, assim, como também casos que eu vejo muito num programa migratório, num planejamento. A pessoa, às vezes, está 5, 6, 7 anos na Austrália ou em outros países, ela precisa providenciar uma prova de proficiência do inglês. Ela sabe falar inglês, talvez não esteja tão estruturado, mas a vida dela depende daquela prova para ela fazer uma aplicação de visto. O departamento quer entender se ela tem um nível de inglês para poder continuar. Aí a pessoa, ela se projeta para fazer a prova, né? Com aquele nervosismo, aquela ansiedade, ela acaba não passando de primeira naquela prova. Ao invés dela relaxar e falar, não, eu vou passar numa próxima prova, aquilo já cria uma pressão nas costas dela, né? Aquele famoso ombro pesado, que ela já não consegue ver e fala, nossa, agora minha vida vai acabar, vou ter que ir embora daqui por uma prova de inglês. E aí eu vou prestar outra prova, não passo. Aí cria-se mais pressão, pressão, e o tempo está diminuindo, porque você está num visto temporário, tem que aplicar para aquele visto. Então, assim, é uma comparação que eu coloco aqui, gente, porque a ansiedade, ela vai te bloqueando de coisas e vai te impossibilitando de fazer algo se você não tiver um planejamento ou um tratamento. Agora, poxa, eu sei que no futuro, na Austrália, eu tenho que fazer uma prova de proficiência. O que eu preciso, né, fazer já para começar a me preparar para isso? Eu vou estar sempre estudando. Tem provas que têm validade de 3 anos, então não vou esperar chegar lá um dia antes de aplicar para o visto e fazer a prova. Eu já vou tentar fazer 1, 2 anos antes e tirar isso. É a gente saber lidar, né, e se antecipar. Ah, mas a prova é fácil, eu faço a qualquer hora, ou a prova tem um custo agora que eu não posso pagar. A gente entende alguns fatores, mas essa comparação que eu coloco, ela serve para qualquer outra coisa na vida relacionada à ansiedade. E a ansiedade vai aumentando, é verdade, ela ela vai vai aumentando. vai E aí vai aumentando levar para o tempo depressão, porque eu não passa. consigo. Aí tenho que retornar para o meu país de origem, tenho que me readaptar aqui com essas condições. No começo, o Brasil ele foi bem difícil, porque você vive num país, não desmerecendo o Brasil, que é organizado, que é limpo, que você não escuta tanto barulho, que você não vê muita gente. No Brasil, eu tô aqui em São Paulo hoje, se eu sair para a rua, é gente para tudo quanto é lado. Eu tinha. Não era um mini ataque de pânico, mas eu ficava desconfortável indo a um shopping, a um mercado, pelo número de gente e o barulho, né, que as pessoas fazem conversando. E isso, com a idade, você vai meio que levando em consideração. Eu morava num lugar tão calmo, tão lindo, tranquilo, ia ao mercado, não tinha fila. Agora eu tô aqui no Brasil, tem essa fila gigantesca, o pessoal falando, celular tocando. Então, assim, O são coisas. desconforto, né? Dá um desconforto. A gente não vai estar feliz sempre, isso é uma coisa Claro, normal. claro. O seu time vai perder, tem coisas que você vai ter que levar em consideração, que é a própria vida, mas o importante que eu acho de trazer essa mensagem, essa live, de conversar com você, porque praticamente foi uma consulta aqui que eu fiz com você, é entender, gente, que as possibilidades de ajuda estão lá. Tem profissionais que estudam para poder ajudar, aconselhar você. Porque isso que você já está passando não é único, outras pessoas já passaram e vão passar ainda. Só que se você se abrir para essa autoajuda, buscar informações e tentar sempre estar ali vivendo o presente, esperando que algo pode vir a acontecer, porque o amanhã a gente não sabe. Hoje estamos aqui, mas amanhã pode, não sei, a gente nunca sabe o que vai acontecer. É viver ali no presente e tentar buscar por uma ajuda, tentar se planejar que a vida ela vai trazendo casquinhas, elas vão sendo abertas, depois você vai se curando novamente. É um eterno perde-ganha, né, doutora? Num sentido. É Assim. verdade. Tem algo importante, e tu estás dizendo isso também, que é, ok, a gente tem que administrar a nossa vida, né? Nós vamos ter obstáculos todos os dias, provavelmente. Se nós temos uma frustração porque
o carro da frente estragou e aí nós não podemos chegar no nosso compromisso. Frustrações nós temos todos os dias. Nós temos que saber administrar isso, né? Lidar com elas. Outra coisa importante, nós precisamos aprender a ajudar. Nós não estamos habituados a ajudar. Cada um cuida ali da sua própria vida e tal, né? Mas a gente precisa ajudar. No caso de amigos, familiares ou colegas que a gente percebe ou desconfia, eu sei que no caso do teu pai vocês nem desconfiaram, porque tu me disseste que ele foi tão inteligente que ele escondeu tudo, né? Ele escondeu todos os atos que ele estava tentando buscar um sistema, uma forma de tirar a vida, né? De uma forma que fosse melhor para ele, né? Sem pensar nas pessoas que ficaram, né? Que sentem a dor. Mas a gente precisa aprender a ajudar. Mas como é que a gente vai ajudar? Às vezes a gente percebe um amigo em depressão e a gente pensa, isso é problema dele, ele não quer remédio, ele não quer terapia, problema dele. Mas se a gente consegue conversar com essa pessoa, mandar uma mensagem, fazer uma visita, às vezes a pessoa vai sentir, nossa, que coisa insistente, né? Mas isso é importante. Vamos ser insistentes que a gente pode ajudar a essa pessoa a querer viver. Porque, como eu dizia, nós não vamos salvar essa pessoa. Nem nós, leigos, como leigos, nem como profissionais. O que a gente vai fazer no tratamento, e a gente vai fazer, é ajudá-la a querer viver. Isso é o mais importante. Ajudá-la a querer viver. Porque depois nós não podemos fazer mais nada. Tá? E quando o planejamento já está pronto, também não podemos fazer nada. Ontem mesmo, um jornalista me perguntava, então, doutor Rafael, o que a gente faz? Eu poderia saber, né? No caso dessa pessoa, foi a mãe que tentou o suicídio, né? Tentou não, ela conseguiu, tentou e conseguiu. Eu poderia ter feito alguma coisa, dificilmente poderia ter feito alguma coisa, porque eles não permitem, eles ficam invisíveis enquanto estão planejando. Eles tentam planejar isso da forma mais invisível possível. Então, dificilmente a gente consegue. O que a gente consegue é perceber, às vezes, algum sinal. Esse sinal que eu dizia, passou a beber muito, tomava um cálice de vinho, agora toma uma garrafa por dia, ou toma 2 garrafas no domingo. Domingo é o dia que as pessoas bebem mais, né? Misturava uísque com outras coisas. Isso normalmente acontece nos finais de semana. Depois até já visitou a família. Visitou a família, vai para casa, toma um excesso de bebida ou outras substâncias, né? Utiliza outras substâncias e acaba tirando a vida em função disso. Então, a gente precisa aprender a ajudar, tentar entrar mais na vida dessa pessoa, que a gente percebe que está diferente, porque eles trocam o comportamento. O comportamento, ele é diferente. Embora, às vezes, ele possa estar rindo, tem momentos em que ele vai estar muito tristonho. Sim. Quando a gente consegue ver, quando está muito perto, a gente consegue perceber. Ou conversar com as famílias, a família que convive com essa pessoa. Eu sei que às vezes é difícil, é uma segunda família, né? É difícil entrar nessa segunda família para saber o que esse adulto está pensando. Mas a gente precisa aprender. Porque se nós aprendermos a fazer isso, nós vamos provavelmente ajudar alguém a querer viver. Sim. Que é o mais importante, principalmente nessa campanha, né? Olha, doutora, muito obrigado. Acho que assim, foi uma aula aqui. É sempre legal a gente escutar, como eu escutei da Isa, que está no projeto, também escutei da Camila, escuto de outras pessoas no dia a dia. Tivemos aqui o Edson, que acredito que é psicanalista também, que deixou a sua mensagem. Gente, o que eu coloco é, não espere somente o setembro para poder ter um mês de conscientização, não espere o dia 11 de setembro para falar se está tudo bem para alguém. Tenta ser um pouco mais presente, entender, perceber alguns sinais, porque hoje aquela pessoa ela pode estar bem, mas amanhã ela não está. É claro, não é nosso papel ser mãe e pai de alguém, mas você pode ser um amigo, você pode ser um gasto, você pode ser uma pessoa que está ali um pouco mais presente. E o que a doutora colocou aqui são pontos super importantes. Ela que trabalha diariamente, né, com pessoas que estão passando por essas situações. E são situações que você tem categorias diferentes, né, como a depressão, como o término de relacionamento, as etapas de um luto. São tanta coisa que a gente não aprende na escola e às vezes aprende por marra no dia a dia, né, ou por uma coisa que acontece na nossa vida, que é importante a gente abrir um pouco os olhos, porque eu vejo que talvez o governo ele tenta mascarar um pouco isso, ele não tenta ajudar de uma certa forma, oferecendo, né? Porque eu acho que seria uma das melhores
autoajudas, você ter ali num postinho de SUS, já ali um psicólogo, um psiquiatra pronto para poder fazer atendimento, pronto para continuar com um tratamento, porque é importante você manter um acompanhamento, ainda mais se você está usando medicação, se aquela medicação está boa, se aquela medicação não deu nenhum efeito colateral ou algo do tipo, tentar uma outra. Não é fácil você entrar numa medicação, às vezes as pessoas têm essa questão de que, puxa, eu vou começar a tomar, eu espero que amanhã já esteja melhor. Não é assim, você passa por um período de adaptação para depois o seu corpo começar a perceber que aquilo está fazendo para você. Então, tem muitas coisas que a gente não consegue entender porque falta informação, falta suporte. E hoje a gente tem profissionais que estudam anos, e ainda mais fazem especializações em outros temas dentro da psicologia, da psicanálise, para poder ajudar você. E isso é importante, porque a pergunta que a doutora faz no começo, como ela falou, você já teve a intenção ou já pensou em algum tipo de suicídio? Isso é algo que tem que ser perguntado. Tem que ser perguntado. Precisa ser perguntado, porque a pessoa esconde isso. Ela vai esconder dos familiares, dos amigos, até do profissional, né? Sim. Se o profissional não está atento, porque às vezes nós, claro, já temos um olhar mais focado nesse comportamento, né? Porque tem pacientes que a gente percebe que não tem higiene, né? Sim. E logo desconfiamos, né? Que ali tem uma ideação suicida. E precisamos perguntar, porque se nós não perguntamos, nós não abrimos o local para que ele fale. E o local da terapia precisa ser um local de fala, onde ele vai falar sobre aquilo. Isso é importante para que a gente possa ajudar esse paciente a querer viver. A querer viver. Essa que é a mensagem que eu coloco aqui. Isso é muito importante. Precisa querer viver. Doutora, deixo para você aqui uma mensagem final. A gente até passou um pouquinho do tempo. Eu tenho que começar aqui agora as consultorias, mas muito obrigado em nome da equipe, em nome do projeto. Foi o que eu falei, a gente está tentando não abraçar o mundo, porque isso é impossível, é uma cobrança, é uma ansiedade que às vezes é difícil de lidar. Poderia estar ajudando a todos se eu tivesse a condição, né? Porque a vontade não falta, mas de qualquer forma, né, a gente está tentando fazer diferença aí na vida das pessoas que estão precisando dessa ajuda. E, gente, procurem, não tenham vergonha, porque acho que isso no futuro, né, assim como algumas outras, não digo doenças, mas outros tipos de comportamentos, transtornos que foram já sendo identificados, como TDAH, como toque, isso antigamente, né, anos atrás, ninguém falava, ninguém tocava nesse assunto. Conversar com pai e mãe de pensamentos que você tinha, você tá louco, ou você tá... não está no caminho certo com a igreja, ou está exagerando, né? Então, mas hoje não, hoje tem muita informação legal, tem pessoas que ajudam, mas assim, fale com um profissional, porque não adianta você ir lá no Google e colocar lá, estou com uma dor dentro do corpo que eu não sei o que não paro de pensar, estou triste, o que eu faço? O Google ele não tem essa experiência, né? Ele vai ser genérico ali. Mas é isso, doutora. Isso coloca a pessoa mais em isolamento ainda, né? Sim. Quando ela pede ajuda do ChatGPT, do Google, enfim, para buscar ajuda emocional, ela não tem acolhimento. O que a gente oferece, os profissionais da saúde mental oferecem, primeiro é acolhimento, depois é o tratamento, né? Esse acolhimento é importante para que a pessoa fale, para que ela possa falar. Rafael, muito obrigada, foi um prazer conversar contigo e sempre que precisares, pode contar comigo. Tá bom, gente, obrigado. Vai ficar salva a live aqui, a gente volta a conversar. E quem quiser falar com a doutora diretamente, a gente vai deixar todos os contatos aqui. Mas um ótimo dia, que bom que parou de chover aí no sul. Aqui também faz um calor em São Paulo. E vamos aproveitar o nosso mês, que está quase acabando já, né? A gente está no dia 11. Mas, doutora, obrigado, viu? Um grande beijo, abraço. E obrigado para todos também que assistiram. Tchau, tchau. Tchau, tchau.